Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sempre me pedem aqui no canal mais vídeos sobre folhas, que ainda não consegue fazer folhas, tem um pouco de dificuldade. Eu resolvi fazer esse vídeo com 2 folhas, explicando bem certinho para vocês, no passo a passo, a como fazer folhas, tá? O abraço aqui do canal hoje vai para Leila Maria, para Cicina Ferreira, para poetisa Maria Marques, tá? Então, para todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço. Eu vou riscar essas folhas, gente, à mão livre mesmo, tá? Aquelas folhas simples, bem feitas, claro, e vou explicar no passo a passo para vocês tirarem todas as dúvidas. E qualquer outra questão pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando aí vocês, tá? Olha só, para folha verde, eu vou usar verde oliva, o verde musgo, vou fazer uma mistura entre esses dois, porque eu gosto bastante de pintar folha com essa mistura, tá? E também o verde pistache e o verde soft, tá? Esse aqui, ó, já é dá pra dizer que é um diferencial, eu não uso branco para pintar folha, tá? Eu faço as partes mais claras, sempre com os tons mais claros. E se você não encontra na sua cidade esses tons bem clarinhos, você pode daí sim tá misturando a tinta deixando clarinha, tá? Mas eu gosto de fazer com esses tons claros. E vocês falam também que gostariam de ver como eu misturo a tinta no meu pratinho. Então, eu ponho uma gotinha do Aquarela Silk, peguei umas pinceladinhas do verde oliva, venho, ó, com umas pinceladinhas do verde musgo, é na mesma proporção, tá, gente, essa mistura. Eu vou umedecendo meu pincel no Aquarela Silk para deixar essa tinta só um pouquinho mais líquida, porque às vezes no vidrinho ela tá grossinha, né? E eu gosto que a pintura penetre bem na trama do tecido, tá? Não gosto que fique aquela pintura superficial. Então, por isso, eu sempre coloco ali na minha misturinha uma gotinha ou duas do Aquarela Silk, tá? Aqui eu tô pegando com o pincelzinho mesmo, ó, umedeço, vou lá na minha misturinha e misturo tudo junto, tá? Mais uma, 2 gotinhas é o suficiente, tá? Limpo aqui o pincel para aproveitar bem a tinta e vamos para o nosso treinamento de folha, tá? Olha só, feito ali a minha misturinha, vou usar o pincel número 6. Gente, esse pincel é bem velhinho, eu nem imagino que marca que seja, porque ele tem mais de 10 anos, tá? Mas é aquele pincel de pelo mais macio, de cabo vermelho, tá? Então, ó, pego a tinta, vou ali no meio da folha, que lado que fica mais escuro, é a gente que determina, tá? Porque aqui eu não estou fazendo um trabalho realista. Então, não tô copiando de nada, tô apenas fazendo uma folha. Então, eu que determino o lado que eu quero um pouquinho mais escuro, tá? Tá, venho com tinta de um lado só do meu pincel, o outro lado tá bem limpinho de tinta, e o lado que tem a tinta vai no tecido, tá? Faço um lado mais escuro, venho do outro lado ajeitando a pontinha da folha e dou uma esfumada, ó, nessa misturinha, tá? Sem limpar o meu pincel, pegando a sujeirinha daquela misturinha, já venho com verde pistache. Por que que eu faço assim? Porque já favorece, ó, a união do tom de verde mais escuro que eu usei e do verde pistache. Vocês estão vendo que ali, ó, mistura bem rapidinho? Agora sim, eu venho com o verde pistache de um lado só do meu pincel, eu já pego ali do jeito certo, pra tinta ficar só de um lado do pincel, tá? Ó, dou como se fosse uma lambida com o pincel na tinta, tá? Desse lado, ó, fica bem mais claro daí, tá? Eu já posso deixar, gente, a folha dessa maneira, ó. Não preciso fazer mais coisa, é um modelo de folha assim. Ajeito a pontinha pra ficar mais fina. E pode ficar assim, tá? Se eu não quiser mexer, se eu não quiser fazer mais detalhes nela, eu posso sim deixar ela dessa maneira e já é um jeito de pintar a folha, uma maneira, tá? Mas eu quero dar uma incrementada nela, então eu pego um pouquinho do verde pistache e do verde soft, a tinta
meio na quininha do pincel, passo ali, ó, e faço um movimento, vou e volto, levando o pincel e trazendo de volta lá pra beirada da folha. Tinta, ó, bem na quininha do meu pincel, tá? Passo no meio, no risco, eu trabalho com o pincel bem de pezinho. Nessa hora, para conseguir fazer bem certinho, passo o pincel várias vezes, gente, sempre com a tinta bem na quininha, ó. Não é uma carga inteira, é só na quininha do pincel mesmo, tá? Passo novamente se precisar. Faço esse movimento, vou e volto várias vezes para já eliminando aquela marcação forte dos lados, tá? Eu quero apenas dar claridade. E no meio, entre um e outro, fica aquela partezinha escura, tá? Pego um pouquinho mais de tinta, agora só sujeirinha de tinta no meu pincel. E quando eu digo sujeirinha, é sem tinta nenhuma. Eu só passo o pincel aonde tem tinta, só para pegar a sujeirinha mesmo, ó. E passo da parte mais escura, para fazer aqueles relevinhos também, tá? Venho, ó, com tinta de um lado só do pincel, eu limpo no dedo mesmo. O lado que tá com a tinta, eu viro no tecido para fazer a dobrinha da folha. Gente, a dobrinha da folha a gente não precisa riscar, tá? São coisas, são detalhezinhos que a gente já faz direto no pincel. E isso é um detalhe, sim, que deixa o trabalho da gente mais natural, mais bonito, tá? Tem coisas que a gente precisa aprender a fazer no pincel mesmo. Da mesma maneira, com a tinta de um lado só do pincel, eu faço risquinhos na lateral das folhas e venho no meio, ó, para fazer a nervura da folha. Aquele espacinho entre uma parte clara e outra é onde eu faço a nervura da folha, tá? Aqui peguei um pouquinho do verde soft para passar do lado mais claro. E olha só, gente, tá pronta a nossa folha verde, tá? Não precisa mais do que isso. Fica muito bacana essa folha e serve para quase tudo. Arranjo de flores, de frutas, tá? Muda uma coisa, muda os tons de verde e pronto. Eu ainda vou acrescentar aqui, ó, uma gotinha, tá? Pego a mistura mais escura, né, de verde oliva e verde musgo, que eu fiz a folha, faço a meia-lua puxando a tinta em direção à minha mão, faço a meia-lua pelo lado de baixo, puxando a tinta também em direção à minha mão, dou uma clareada no meio com o verde pistache e o verde soft, pego o pincel zero, gente, qualquer pincel zero, tá? Vocês já me viram pintando aí até com pincel de decoração de unha, tá? Aí sim, eu uso branco e é somente nessa hora, coloco o brilho, o ponto de luz e a contraluz na parte de baixo. E tá pronto, gente, a nossa folha verde. Com esses 4 tons de verde. E eu poderia usar até menos tons, tá? Poderia tirar o verde musgo, pintar com verde oliva, verde pistache, verde soft. Ou poderia tirar o verde oliva, pintar com verde musgo, misturar o verde oliva com verde soft, né, que daria o verde pistache, e pronto, gente. Os tons de verde é pra gente brincar com eles, tá? Agora eu vou fazer uma folha seca, uma folha mais envelhecida, tá? E vou usar o sépia, o siena natural, o amarelo cádmio, o mostarda e continuo com o verde soft, tá? Começo aqui, ó, com o siena natural. Eu comecei aqui pelo meio, tá? Para vocês verem que tanto faz também que lado que a gente começa a folha, tá? Começo aqui pelo meio, levando esse siena natural até no meio da folha, ajeito ali um pouquinho a pontinha. Notem, ó, que eu deixei o pezinho da folha sem pintar. Agora, eu venho com um pouquinho do sépia, coloquei lá no meu pratinho só para ajeitar a tinta no meu pincel. Eu tô usando aqui nessa folha o pincel número 8 da 421, tá? Eu prefiro pincel mais macio. Eu gosto de pintar com esses pincéis. Venho, ó, com o amarelo cádmio, ajeito ali a pontinha, misturo essa tinta com siena natural para ele ficar um pouquinho mais amarelado.
né? E venho fazendo a junção, espalhando a tinta do lado que eu quero mais clara essa folha, tá? Vou passando a tinta, ajeito bem, sem limpar o meu pincel, eu já pego um pouquinho do mostarda com o pincel sujo mesmo, tá? Termino de preencher a minha folha bem certinho, tampando bem a trama do meu tecido, ajeito na beiradinha, levo a tinta bem em cima do risco. Pego um pouquinho mais do amarelo só para fazer a junção bem certinha, tá? Ali, ó, emendo bem as cores, o lado escuro e o lado mais claro. Olha só, folha pronta, tá? Dá para deixar assim, não precisa fazer mais nada se você quiser, e é um modelo de folha, tá? Que também serve para várias coisas. Mas eu quero dar um tchan nela também. Então, eu venho com o mostarda e o verde soft, tá? Misturo os dois no meu pratinho. Só faço uma misturinha, deixando o mostarda bem mais claro. Tinta de um lado só do pincel e repetir agora, gente, o mesmo processo que eu finalizei ali a folha verde, tá? Tinta de um lado só do meu pincel, o lado que tá a tinta vai no tecido e eu vou fazer, ó, esse movimento. Vou e volto, deixo a tinta lá na divisão, no risco do meio, né? E vou e volto com meu pincel lá pra beirada, ó, várias vezes. Notem que quando a tinta ficou toda no tecido, aí eu vou na beiradinha dessa marcação e tiro a marcação, para não ficar aquele risco reto, tá? Ele tem que ir sumindo e deixando aquele espacinho mais escuro entre um e outro, tá? Repito o movimento várias vezes. Pego mais um pouquinho de tinta, faço esse detalhe, gente, umas 3 vezes mais visíveis desse lado. O último aqui, ó, só sujeirinha, tá? Porque já tá lá na ponta da folha. Então, só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel. Venho do outro lado, com o pincel sujo de tinta, deixo a tinta mais na beirada da folha e venho com movimento puxando pro meio da folha. Vou e volto várias vezes para tirar a marcação, tá? Para tinta penetrar bem no tecido, para fazer a junção bem certinho, para não ficar aquele risco, tá? E fica bem mais bacana, ó. Dou um espacinho, puxo a tinta lá da beiradinha pro meio da folha novamente, deixando entre um e outro aquele espacinho mais escuro, tá? Pego um pouquinho mais do verde soft e do mostarda, venho com a tinta bem na beiradinha do meu pincel, faço a dobrinha, ó, da mesma maneira que eu fiz na folha verde, sem riscar, tá? Faço direto com o pincel mesmo, tá? Viro o meu pincel, faço uns risquinhos, uns piquezinhos com a tinta na beiradinha da folha, tá? Porque tem folha que apresenta isso, a beiradinha dela ser um pouquinho mais clara. Pego mais um pouquinho de tinta, venho no meio fazendo a nervura dessa folha, tá? Puxo a nervurinha naqueles espaços onde ficou mais escuro, entre um ponto claro e outro, tá? E pronto, ó, tá feita a nossa folha mais seca. E olha que bacana que já ficou. Mas eu quero fazer uma gotinha nessa folha. E aqui, ó, nessa eu vou fazer uma gotinha escorrendo. Então, eu pego um pouquinho do sépia, que foi a cor mais escura que eu usei para fazer essa folha. Posso pegar junto um pouquinho do siena natural, para já ficar bem da cor do tom que eu usei ali embaixo, né? Venho com verde soft, para puxar a parte mais clara da folha, ajeito aqui a sombra. Daí venho, ó, com meu pincel zero, quando a gotinha tá escorrendo, a luz pega mais puxadinha também, tá? Limpo o pincel de um lado, ó, eu tô usando o meu dedo para limpar um lado do pincel zero e coloco a contraluz embaixo. E olha só que bacana que fica, gente. Mas eu ainda quero fazer nessa folha
aqueles pontinhos mais seco, aqueles machucadinho, porque ela já tá seca, né? Aquelas partezinhas que fica mais seca, aquelas marquinhas na folha. Então, eu venho com sépia, pincel número 2, tinta de um lado só do pincel, eu vou fazendo esses pontinhos mais escuros na folha. É onde ela tá seca, já quebrando, aqueles pontinhos mesmo mais escuros que tem na folha seca, né? E sempre tem. E olha só, gente, como que é fácil fazer. Não exagere nesses pontinhos secos, coloque só alguns. Eu coloquei um pouquinho aqui no finalzinho da folha também. Venho com verde soft. Dou um piquezinho de claro aqui na beiradinha desse ponto escuro. E pronto, ó. Tá feita nossas folhas. Qualquer dúvida, gente, deixe nos comentários. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like caprichado, que sempre estou por aqui com dicas e trabalho de pinturas para vocês. Espero que vocês tenham gostado